Louvamos ao Senhor, ó Deus, por Tua bondade, por Tua graça, que nos salvou, Pai, quando nós não merecíamos, quando não tínhamos nada, o Senhor nos alcançou, nos trouxe vida, comprou, Senhor, as nossas vidas com o preço de sangue. Ó Deus maravilhoso e bondoso, nós rendemos a Ti graça, Senhor, por Tua bondade, por Tua fidelidade. E sabemos, ó Senhor, que o Senhor, que é Deus e Pai, nos alcança e nos conduz a viver mais próximos de Ti. Tudo que precisamos está no Senhor, ó Deus. Tudo que temos está no Senhor. Por isso, ó Deus, nos conduz à vida eterna, cada dia mais cheios da Tua graça, Pai. Nos conduz a estarmos mais próximos de Ti e desfrutarmos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 33. Obrigado pela água. Salmo de número 33, versos 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos de lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade de Deus. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações, e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Meus irmãos, sempre quando nós recebemos algo de alguém, isso gera em nosso coração um sentimento de gratidão. E nesse sentimento que nós temos, quando alguém vem conversar conosco principalmente sobre a pessoa que nos fez algo de bom, é natural que nós falamos bem dessa pessoa, que nós demonstramos a gratidão de nosso coração sobre aquilo que a pessoa, em certo ponto, fez por nós. Passamos a enxergar as pessoas de outros olhos. Se nós pudéssemos contemplar aquilo que Deus um dia fez por nós, talvez as nossas atitudes, em certo ponto, seriam diferentes. Talvez aquilo que nós vivemos, ou as nossas atitudes, seriam atitudes diferentes. Mas a palavra do Senhor, ela nos incentiva a viver de um modo grato a Deus. Viver confiando no Senhor. Porque uma das melhores formas de nós demonstrarmos a Deus gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, é exatamente fazer com que as nossas palavras e principalmente as nossas atitudes glorificam ao nome do Senhor. Atitudes que glorificam o nome do Senhor significa depositar a nossa confiança nele. Significa entender que Ele é poderoso para cuidar dos nossos passos. O que nós precisamos é simplesmente confiar naquilo que Ele entregou para cada um de nós.
Esses dias eu estava dando atendimento e contando sobre um filme chamado O Livro de Eli. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui já assistiu esse filme. E tem uma certa parte do filme, lá no final, que nós descobrimos que o ator principal ele é cego. E a menina pergunta assim: mas como que você consegue andar? Como que você consegue alcançar, ir em direção ao caminho? E ele diz: pela fé. Apenas isso. A fé nos leva a ser gratos. A fé nos leva a ser conduzidos a Deus. A fé nos leva a demonstrar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado e que nós somos gratos a eles por isso. E por isso Davi escreve esse salmo. Davi era um homem que entendia de fato do que era ser um homem de fé. Apesar dos seus erros, dos seus pecados, que demonstravam quão humano ele era, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por ser um homem segundo o coração de Deus, Davi estava próximo de Deus em todo o tempo. Ele sabia que ele deveria glorificar a Deus, não somente com suas palavras, mas também com as suas atitudes. A atitude de gratidão a Davi, ou a atitude de amor que Davi tinha a Deus, não estava por aquilo que ele dava a Deus, ou melhor, por aquilo que ele recebia de Deus, mas de fato por quem Deus representava ser por Davi. A prova disso é que mesmo antes de ser rei, mesmo antes de imaginar que um dia receberia a oportunidade de reinar sobre Israel, Davi servia ao seu pai, cuidando das suas ovelhas, cuidando do seu gado, com todo o amor do seu coração. Ele exultava a Deus pela oportunidade que ele tinha de cuidar daqueles animais. Tanto é que cada animal era bem cuidado. Quando ele estava diante do leão, diante do urso, ele não se amedrontava e corria, mas ele confiava em Deus, que iria fazer com que ele vencesse aquela adversidade que ele estava passando. Quando chegamos no Salmo 33, Davi vem mostrar essa gratidão a Deus, esse louvor a Deus, e ele começa nos mostrando que nós devemos glorificar a Deus em primeiro lugar, sem esperar nada em troca, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Nós devemos entender que nós devemos glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Ele diz assim no verso 1 e 2: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos de lira de 10 cordas, cantem-lhe com cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Ou seja, procurem adorar a Deus com tudo que você tem em suas mãos, com tudo aquilo que você sabe, com tudo aquilo que você tem. Exultem ao Senhor, e Ele nos chama de justos. Essa palavra que Davi traz, atribui a ele, ou a nós, ou às pessoas em que ele está escrevendo esse poema, não significa que essa pessoa é maravilhosamente boa, mas significa que ela é justificada por Deus. Ou seja, nós recebemos de Deus algo que nós não merecíamos. Davi era um homem tão segundo o coração de Deus, que mesmo antes da graça ser inaugurada, Davi já parecia entender do que significava a graça. No Salmo 52, Davi chega diante de Deus, pedindo a Deus perdão por seu pecado de adultério. Ele chega diante de Deus e diz mais ou menos assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mais para frente ele diz assim: o Senhor não se agrada de sacrifícios, porque senão eu te daria. O Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não despreza. Veja bem, Davi vivia numa época que o perdão dos pecados vinha através do sacrifício de animais que eles entregavam. Davi era rei, poderia chegar diante de Deus com todo o gado de Israel, apresentar a Deus diversas e diversas ofertas por seus pecados. Mas Davi parecia que entendia profundamente da graça, e ele dizia: o Senhor não se agrada de sacrifício, porque senão eu te daria. O Senhor se agrada de um coração arrependido, um coração quebrantado,
Um coração quebrantado é aquele que olha para dentro de si, encontra em si as suas mazelas e atribui a Deus o fato de poder ser justo. Por isso que ele diz: exultem no Senhor, ó justos. Todos nós que recebemos de Cristo a adoção, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós somos justos por causa dele. E por isso nós devemos glorificar a esse Deus. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Eu sou um péssimo cantor. Se eu pegar aqui para fazer qualquer canção, os irmãos não terminam o culto. Mas esses dias, eu tive uma experiência tão profunda com Deus. Eu comprei um fone de ouvido, e eu oro com esse fone de ouvido, e já tinha orado um bom tempo, e já tinha acabado a oração, coloquei a água para ferver, e coar o café, enquanto a Tati levantava, e daí coei o café e coloquei na mesa. E nisso o fone de ouvido, tocando canções. E de repente eu sentei, coloquei o café, e comecei a escutar uma canção, e comecei a louvar a Deus, em silêncio, só no balbuciar da minha voz, e comecei a sentir a presença de Deus de uma forma tão profunda, de uma forma tão grande, que passaram-se quase 15 minutos desse momento que o Senhor me proporcionou de adoração, que a Tati passou por detrás de mim, sentou no sofá, e eu à mesa, com os olhos fechados, adorando, e eu não vi que ela estava ali naquele momento. Eu não presenciei ela passando, porque eu estava envolvido naquilo que o Senhor tinha me conduzido a viver. Porque o Senhor nos chama a louvar a Deus. O Senhor nos chama a conduzir a Ele louvor de gratidão ao Senhor. E eu tenho muita dificuldade de concentração. Eu não vou conseguir pegar uma canção sem estar ouvindo ela e cantar. Eu uso aquela artimanha do fone, e ali eu adoro ao Senhor. E o Senhor me visita com sua presença, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, que nós possamos entender aquilo que Ele fez por nós, e possamos renunciar àquilo que nos afasta dEle. E as nossas atitudes, o nosso louvor, as nossas palavras são direcionadas a glorificar o Teu santo nome. Davi diz: com harpas, com cânticos, na lira de 10 cordas, ou seja, com aquilo que você tem nas suas mãos. Louve e engrandeça o nome do Senhor. Cante-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Entenda aquilo que Jesus um dia fez por você, e apresente a Ele um cântico novo de gratidão. Toquem com alegria, cantem com alegria, apresentem ao Senhor o melhor do seu coração, que até esse melhor é Ele que te dá. Um cântico novo, com alegria. E a partir desse momento, Davi começa a nos mostrar o porquê que nós devemos glorificar o nome desse Deus, o porquê que nós devemos louvar ao nome desse Deus. Ele diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade de Deus. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em um reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós devemos glorificar a esse Deus, porque tudo está sob controle dEle. Tudo está direcionado às suas mãos. Tudo está sobre a vontade soberana de um Deus, que simplesmente ajunta as águas do mar em um reservatório, encerra os abismos, em um Deus
que por sua voz Ele criou todas as coisas, que por Ele foi feita todas as coisas, que por sua voz, apenas dizendo, haja, e tudo passou a existir. Nós nos preocupamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas frustrações, com os nossos complexos, com os nossos medos, mas nós nos esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. A maioria das vezes que nós sofremos, que nós passamos por dificuldades, são frutos de consequências de decisões tomadas sem a direção de Deus. Esse Deus soberano que controla todas as coisas, que exerce o seu poder sobre o ser humano, que convence o homem dos seus erros e dos seus pecados, também é o Deus que deixa para que nós possamos viver a nossa responsabilidade humana. Esse é o mesmo Deus que diz para nós, olha, o final de todas as coisas será do jeito que eu quero. Agora você decide o caminho que você quer seguir. Você pode seguir um caminho mais fácil, direcionado por mim, onde eu sou soberano, eu conduzo todas as coisas, ou você pode seguir o caminho que você quer andar, mas no final das contas, debaixo de muita dificuldade, dor e sofrimento, você vai chegar onde eu quero que você chegue. É esse Deus tão grande que está dizendo para mim e para você o seguinte: tira as mãos do volante da sua vida, tira as mãos das rédeas da sua vida, tira as mãos de tudo aquilo que você quer controlar, que você acha que você controla, e simplesmente deixe com que eu guie todas as coisas. Porque se nós formos guiados por Deus, entendermos que esse Deus é um Deus soberano, é um Deus que criou todas as coisas, é um Deus que nos ajuda, que está presente em todos os momentos da nossa vida, nenhum plano poderá vir sobre nossas vidas, a menos que seja da vontade de Deus. Todos os levantes serão frustrados se Deus assim não quiser. O verso 10 e 11 diz: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração para todas as gerações. Esse é o Deus que nós servimos, que olha para o ser humano e não vê nada mais, nada menos, de que alguém sem direção, que mesmo Lúcifer, quando se levanta, levanta para cair, porque esse Deus é o Deus soberano, esse é o Deus que as Escrituras nos levam a ter fé nele, e essa mesma fé, Ele gera em nosso coração, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver, entendendo que Ele tem um plano perfeito para todas as coisas, que as adversidades, os problemas, as lutas, são apenas situações para que nós possamos nos achegar mais próximos de Deus. Uma vez eu ouvi alguém pregando e dizendo que quando o homem estava no Éden e ele peca, ele desobedece a Deus, Jesus passa a ser o plano B de Deus. O Deus das Escrituras sabe tudo do início ao fim. Ele não vive dias porque Ele é eterno. Esse Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia do que iria acontecer. Ele sabe o dia que Ele irá voltar. E Ele sabe o tempo que nós estaremos com Ele. Ele nos mostra que quando nós procuramos a ser justos, quando nós buscamos a esse Deus para que o avivamento venha sobre nossos corações, para que de fato nós possamos nos entregar a Ele, voltar a nossa vida a Ele, nós possamos também a falar desse amor a outras pessoas. Olha só para você entender o que eu estou dizendo.
Davi um dia, inspirado por Deus, escreve o Salmo de número 33. Ele lê provavelmente esse Salmo diante de muitas pessoas. E depois de milhares e milhares de anos, estou eu aqui tendo a oportunidade de ler esse Salmo novamente. Porque é a palavra de Deus, conservada de forma fiel e sendo ensinada. Ou seja, Davi, com o seu coração, que é voltado, que está diante de Deus, simplesmente tem a oportunidade de mostrar a grandeza de Deus a outras pessoas. E estamos aqui hoje mostrando a grandeza de Deus a outras pessoas. E cada um que nos ouve tem a incumbência de também mostrar a grandeza de Deus a outras pessoas, para que essas pessoas possam reconhecer esse Deus como único e suficiente Salvador. Essa teia onde nós fomos envolvidos, nós fomos convencidos, nós convencemos outras pessoas também através do Espírito Santo. E aí nós entendemos o que diz o verso de número 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A partir do momento que Deus for Senhor do Brasil, a partir do momento que Deus for Deus sobre a vida do brasileiro, a partir do momento que Deus começar a trabalhar no coração de cada um de nós, e nós entendermos que o desenvolvimento do Brasil, que a queda do analfabetismo, que a corrupção, que tudo aquilo que envolve o mal, o pecado, só vai ser derrubado o dia que Deus for Senhor dos nossos corações. O dia que Deus de fato operar sobre as nossas vidas. Porque onde o Senhor entra, Ele muda o coração da pessoa. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que buscava viver de uma forma passa a não viver mais assim. Aquele que era egoísta passa a não ser mais assim, porque Deus passa a ser Senhor de sua vida. A palavra do Senhor nos mostra sobre Zaqueu, um homem que estava esperando Jesus. E o lindo daquele texto é a atitude de arrependimento daquele homem. E é isso que acontece conosco, quando nós entendemos qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, nós passamos a viver diferente. Meus irmãos, nós estamos à véspera de uma eleição, e nós temos que orar a Deus sim, pedir a Deus para Deus nos direcionar, em cada pessoa que nós iremos votar, porque a nossa confiança não deve estar em homens, mas deve estar em Deus. É o Senhor quem cuidará de todas as coisas. Existe a nossa responsabilidade, existe a obrigação de nós orarmos, pedirmos a Deus direção em quem nós devemos votar em todas as esferas. Existe a importância de nós avaliarmos cada candidato, a ideologia, aquilo que ele acredita, a sua legenda. É importante nós buscarmos tudo isso, mas a nossa confiança está em Deus, porque o homem é corrupto. O homem, ele pode se corromper no decorrer dos dias, e a nossa esperança deve estar em Deus, que é Senhor de nossas vidas, que deve ser Senhor do Brasil. E eu creio que nós estamos caminhando para isso. O Evangelho tem sido pregado, as pessoas têm se arrependido, e nós estamos vendo que Deus será Deus sobre o Brasil. Mas nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos pagar um preço de oração, porque é isso que o Senhor espera de nós. Quando a nação de Israel errava, aquele povo orava ao Senhor, proclamavam jejum, rasgavam suas vestes e buscavam novamente ao Senhor em arrependimento. É isso que nós precisamos, buscar ao Senhor. Não é a terra, não é aonde o Brasil se localiza que será mudado, mas são os brasileiros, é quem vive aqui dentro,
É quem está aqui dentro que precisa ter o seu coração transformado para fazer com que todas as coisas venham dar certo. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele chama o Brasil a ser uma nação cujo Deus é o Senhor. E você pode fazer parte de tudo isso. Você pode buscar a esse Deus. Você pode fazer a diferença, demonstrando toda a sua confiança no Senhor, demonstrando que de fato o Brasil é do Senhor Jesus. Por isso, faça a sua parte, confiando em Deus. Busque confiar no Senhor, porque Ele é quem criou todas as coisas. O dia que nós, cada um de nós, cada um da cidade de Juína, do Mato Grosso, do Brasil, for considerado um homem e uma mulher justa, nós iremos ver a prosperidade sobre nossas vidas. Nós iremos ver, de fato, a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. Nós iremos entender que a bênção do Senhor nos alcançarão. Eu quero encerrar dizendo para você algo que vale a pena refletir. A maioria dos países mais desenvolvidos do mundo são países protestantes. Países que acreditam na seriedade da palavra de Deus. São países que acreditam na veracidade da palavra de Deus, que levam a palavra de Deus a sério, que recebem essa palavra e dessa palavra deixa com que um avivamento venha sobre o seu coração, sobre a sua vida. Por isso, nós devemos acreditar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e você ainda não entendeu, não havia entendido qual é o propósito que você foi chamado. O Senhor te chama para perto dEle, para ser conduzido a Ele, para que Ele possa tirar de você tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida, para que você possa olhar para dentro de você e ter no seu coração a convicção de que o Senhor é quem tem limpado todas as coisas, que o Senhor está tirando, filtrando o seu coração de tudo aquilo que é mal, e você será conduzido a ser chamado de justo, porque um dia alguém te justificou. Se você nessa noite deseja viver esse propósito, entregando a sua vida para Jesus e se reconciliando a Jesus, eu quero te chamar para vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar a Deus para que esse avivamento chegue ao seu coração e que você também possa incendiar outras pessoas. Quando os meninos cantam uma canção, você pode sair do seu lugar e ver aqui à frente que o Senhor te chama nessa noite.